Fala galera, meu nome é Djalney, falo do canal Tamo Junto Mengão e hoje nós estamos trazendo nosso primeiro vídeo oficial. Hoje vamos falar um pouco sobre o nosso técnico Paulo Sousa e o rendimento dele contra os times grandes da Itália, que era algo que tive curiosidade pelo fato dele ter passado sempre por times medianos e não ter tido tanto sucesso assim em algumas ligas. Ele foi campeão em ligas menores, então eu tive a curiosidade de ir desde a estreia dele até a saída dele da Fiorentina, verificar todos os jogos contra os grandes da Itália. A gente selecionou alguns jogos contra Inter, Juventus, Milan, Roma, Lazio e Napoli. Então peço que você acompanhe o nosso primeiro vídeo do canal. Desde já vou te pedir seu like, se inscreva no botãozinho vermelho que está aqui embaixo, deixe seu comentário e convide seus colegas, seus amigos para se juntar a nós no nosso canal. Fortalece a gente aí, beleza? Então o que acontece? Paulo Sousa ele teve 27 jogos contra os principais clubes da Itália durante a passagem dele de 2015 até 2017. Desses 27 jogos, ele teve 9 vitórias, 13 derrotas e 5 empates. Dessas 9 vitórias, uma foi para o Milan, uma contra a Juventus, uma contra a Roma, 2 contra a Lazio, 2 contra a Atalanta, e por incrível que pareça, ele venceu 3 vezes a Inter. Das 13 derrotas, ele perdeu 2 vezes para o Milan, 3 vezes para a Juventus, 3 vezes para a Roma, 1 vez para a Inter, 2 vezes para a Napoli e 2 vezes para a Lazio. E empatou 5 jogos. Uma vez com o Milan, 0-0, 2 vezes com o Napoli, 1-1 e 3-3, e 2 vezes com a Atalanta, 0-0. Juventus, Roma, Lazio e Inter, o Paulo Sousa não conseguiu empatar nenhum dos seus jogos. Sendo assim, desses 27 jogos, ele teve um aproveitamento de 39,5% desses 27 jogos, totalizando 32 pontos. É algo curioso até de se pensar, porque ele jogou contra esses clubes. Contra a Inter ele foi muito bem mesmo. Ele venceu 3 jogos, inclusive teve uma vitória dele contra a Inter, que foi no dia 14/2/2016, onde ele conseguiu a virada nos acréscimos. Ele tomou o gol aos 26 minutos do primeiro tempo e consegue a virada nos acréscimos do jogo. Esse foi a primeira vitória dele em cima da Inter. Depois disso, ele vence a Inter por 5-4. Esse eu acho que foi o melhor jogo do Paulo Sousa, onde qual ele tomou 1-0 no início do jogo, aí ele vira o jogo para 5-2, e no finalzinho do jogo, nos acréscimos, ele consegue tomar 2 gols ainda e termina o jogo com 5-4. Porém, foi um jogão nas estatísticas, né? Um jogo muito bom. Algo que eu achei, vamos dizer assim, um ponto a melhorar dos times do Paulo Sousa é tomar gol logo após que faz. Eu anotei alguns jogos, por exemplo, no dia 17/1/2016, na derrota para o Milan de 2-0, tomou gol aos 4 minutos do primeiro tempo. No dia 29/2/2016, no empate contra o Napoli, por exemplo, ele tomou gol no lance seguinte, aos 6 minutos. Ele faz o gol aos 4 e toma o gol aos 6. Ou seja, não sei se é desatenção, falta de concentração do time dele e tal, mas é algo que preocupa. Na derrota para a Juventus no dia 24/4/2016, ele toma o segundo gol 2 minutos depois de ter feito o empate. Então é algo que preocupa em determinados jogos. Teve um outro aqui, no dia 20/8/2016, outra derrota para a Juventus. Ele toma o segundo gol 4 minutos depois de empatar o jogo. Então, ou tipo assim,
coincidência dos fatos, ou realmente o clube, o time dele é desconcentrado em determinadas horas do jogo, né? Principalmente após fazer o gol. Então acredito que seja um ponto significativo, que tem que bater muita tecla, porque o Flamengo já sofria muito disso, principalmente com o Rogério Ceni, onde a gente voltava para o segundo tempo, era quase certeza de tomar um gol do adversário, né? Então acredito que seja algo que a gente tem que melhorar muito, essa parte de concentração nos jogos, principalmente após fazer o gol. No empate contra o Napoli, achei até uma coisa que vinha acontecendo muito com o Flamengo. Eu acredito que ele tem que pensar nisso, no tomar gol nos finais dos jogos. No empate contra o Napoli no dia 22 do 12 de 2016, jogando em casa, ele estava vencendo o jogo por 3-2 e aos 94 o time comete o pênalti e ele sofre o empate. Então, são circunstâncias que aconteceu muito com o Flamengo essa temporada passada, do time desconcentrar e tomar gol quando não era para tomar. Ou então tomar um gol seguinte de ter feito, né? Então, são alguns pontos que o Paulo Sousa teve contra os principais clubes da Itália, e teve as derrotas, né? As derrotas mais sofridas dele foram 4-0 para Roma e 4-1 para o Napoli. Esse 4-0 para Roma foi o jogo trágico. Acho que o pior jogo que o Paulo Sousa teve na Fiorentina. Ele teve uma chance real de gol durante todo o jogo, né? E tomou 4 gols da Roma. E contra o Napoli, que foi 4-1, tanto o jogo da Roma quanto desse do Napoli. O da Roma foi no dia 7/2 de 2017 e o do Napoli no dia 20/5 de 2017. O do Napoli foi 4-1, sendo que esses 4-1, ele toma 2 gols de escanteio no primeiro tempo. Então a gente que já estava sofrendo com bolas aéreas, faltas na beira de área e escanteios, estava sofrendo muitos gols. Exemplo, Flamengo Atlético Paranaense com gol de cabeça no final, que acaba empatando o jogo e a gente perdendo a chance de diminuir a pontuação no Brasileirão, né? Então são jogos assim, são gols que nós tomamos assim, que o time do Paulo Sousa na Itália também já sofria com isso, né? Gols de bola parada. Na maioria dos jogos que ele venceu, Paulo Sousa teve gols no início do jogo. Então, até os 10 primeiros minutos do jogo, a Fiorentina fazia 2 gols no início dos jogos. Tem jogo aqui, teve a derrota. Cadê? Foi no dia... Pronto. Derrota de 4-2 para a Inter no dia 28/11 de 2016. Interessante, porque tomou 3 gols em 19 minutos. Então, o time do Paulo Sousa, ou ele faz gol muito rápido no início dos jogos, ou ele toma muitos gols no início dos jogos. Algo que preocupa, porque você tomar 3 gols em 19 minutos é algo da gente ficar com o pezinho atrás. E é isso aí, galera. Traremos próximo vídeo, vamos falar sobre Paulo Sousa contra os principais clubes da França, né? De antemão, sabendo que a Fiorentina, vamos dizer assim, é um 8º clube, uma 8ª força da Itália, nós até achamos o aproveitamento dele razoável perante os grandes, né? Sofreu 2 goleadas, 4-1 para o Napoli, 4-0, na verdade são 3 goleadas. 4-1 para o Napoli, dia 20/5, 4-0 para a Roma no dia 7/2 de 2017 e 4-2 para a Inter, dia 28/11 de 2016. Todos esses jogos que ele sofreu 4 gols foram fora de casa. Então, próximo vídeo nós vamos trazer as informações referente ao Paulo Sousa contra os grandes da França. Desde já eu agradeço a sua força, você ter ficado até esse momento. Então deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e tamo junto. Até a próxima. Tamo junto, Mengão.